Você é uma pessoa luminosa, inspiradora, vivificante? Você tem uma presença solar? É isso que nós veremos hoje neste vídeo. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir aqui desculpas, porque a minha voz não está nos seus melhores dias. Outra vez, porque alguns vídeos atrás ela também não estava. É que ontem eu passei um dia bem aflitivo, né? A minha gatinha, ela passou por uma operação. Eu tive que usar bastante a minha voz e chorei um pouco e toda aquela comoção, tal. Então, minha voz está assim, mais ou menos. Mas, de qualquer modo, vamos ao vídeo. Eu estou com esse vídeo inaugurando uma série, né, uma nova série de vídeos para o canal do clássico Planetas nos Signos. Então, Sol em Áries, Sol em Touro, Sol em Gêmeos, Sol em Câncer, Sol em Leão, né? Vênus em Áries, Vênus em Touro, Vênus em Gêmeos, Vênus em Câncer, Vênus em Leão. Mas, antes disso, eu sinto que eu preciso dar, né, uma base para esse conhecimento. Porque é necessário um conhecimento prévio do simbolismo dos planetas em si, né? O que cada planeta, né? Os dois luminares, o Sol e a Lua, e depois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, o que eles simbolizam. O que a presença deles, né, clarifica, simboliza, demonstra para nós. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido, amado e insubstituível Sol. Qual é a primeira coisa que nós podemos falar sobre o Sol? O Sol, ele é o rei. O Sol simboliza a majestade. Mas, né, nós não vivemos numa monarquia, nós não temos um contato próximo, pessoal e íntimo com o que é ser e ter um rei. Mas não é por isso que esta imagem não está presente para nós. Ela está presente para nós todos os dias quando o sol nasce, né? A majestade dele se apresenta a nós. É do sol que nós derivamos, né, a imagem da majestade, da realeza, daquilo que está no alto, daquilo que dá a sua vitalidade, a sua energia, né, o seu comando para os seres vivos, para aquilo que estão sob os seus raios, né, sob a sua luz, sob o seu calor. E o sol, ele é quente e seco, ele é do fogo, ele é do elemento fogo, é o elemento fogo que constitui o sol. E o elemento fogo, ele é quente e seco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fogo é expansivo, quente, mas ele não se perde de si mesmo, ele é seco. A secura aqui quer dizer firmeza, né, em si mesmo. Por mais que se disperse, por mais que a luz, né, se disperse, se dissipe, ela ainda mantém a sua forma de luz. Ela mantém a própria forma sem precisar que ninguém dê essa forma à luz, ao fogo e aqui ao calor. E o que isso nos diz? Essa constituição do fogo nos fala sobre autossuficiência. Então, o simbolismo do sol tem a ver com uma autossuficiência, tem a ver com estar no centro e irradiar luz, irradiar a sua influência para as coisas que estão sob essa influência. E simboliza tudo aquilo que é o centro de algo, como o coração. O coração é o centro do nosso corpo. É o que faz, né, o sangue circular, o que bombeia o sangue. É o princípio de vitalidade do corpo. O que mais nós podemos relacionar ao sol? O dia, a honra, a glória, a autoridade, todas essas coisas são simbolizadas pelo sol.
E no ser humano, o que que o Sol simboliza? Simboliza o centro e o senso de identidade, né? Quem sou eu? O Sol te diz quem é você, né? E onde o Sol está, então o signo onde o Sol está nos diz sobre o tom, a cor, a velocidade, o cheiro, o jeito, as maneiras, né? Desse Sol agir, desse Sol se manifestar em você. Então, se você tem Sol em Áries, você manifesta essas qualidades que eu acabei de falar de modo ariano. Se você é canceriano, você manifesta essas qualidades de modo lunar, de modo canceriano. Você manifesta essas qualidades solares dependendo do seu mapa. Sem a luz do Sol, nada pode ser visto. E se algo não pode ser visto, não pode ser conhecido, não pode ser compreendido. O Sol simboliza a luz que ilumina tudo. Então você vai pegando tudo isso que eu tô falando, né, e trazendo para sua vida. O astro mais presente na nossa existência é o Sol. E o que mais o Sol simboliza? Ele simboliza a vontade humana. A vontade, ela pode ser compreendida aqui em oposição ao desejo. Por exemplo, né? Desejar é quando imagine que é um dia quente de verão e te vem a imagem de um pote de açaí. Vem essa imagem à sua cabeça e aí essa imagem te gera um desejo de se resfriar, né? Te gera a concupiscência de se resfriar com esse açaí, né? E é um impulso, uma concupiscência gustativa, né? Dos sentidos. E aí você vai em direção a realizar, você vai pedir um iFood, você vai comprar esse açaí para você se refrescar, né? Isso é desejar. Agora, a vontade é a força interior para realizar coisas, mesmo que elas não sejam agradáveis. Então imagine que você precisa rezar em determinado horário. Vamos usar esse exemplo. Você precisa rezar em determinado horário. Está marcado aquele horário, você estipulou para você mesmo que você vai rezar naquele horário. Só que você está muito cansado. Você está com dor de cabeça, né? Você está cuidando dos filhos, você está atarefada ou você está atarantada, você está disperso. Não é, você não sente que é um momento de reflexão, mas você tinha estipulado. A força que vai fazer você levantar contra todas as tempestades interiores e exteriores e ir rezar é a vontade. Independentemente se o que você vai fazer é agradável ou não, você vai e faz. Manter um hábito que é bom, que é honesto, mesmo que não seja muito agradável, precisa da força da vontade. Essa força da vontade ela é central no ser humano, ela tá dentro, tá no centro. É a força com que faz que nós sejamos pessoas melhores, né? A força para praticar o bem. Você precisa exercer sua vontade, né? É a força imperiosa da alma para fazer o que é melhor, para ir em busca do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Então, o Sol simboliza a vontade, simboliza este centro. Pois bem, né? Então vamos para o recheio aqui da explicação, que é o que todo mundo quer saber, né? Como é que são pessoas solares? Uma pessoa solar tem a sua presença sentida de modo muito aparente, vivificante, muito presente. Não é uma presença que chega de mansinho, né? Que se adequa às situações. Não vamos esquecer que o fogo é seco, né? A propriedade do sol é a secura. Secura aqui no sentido mais profundo, né? Que é essa capacidade de se manter, né? De ser você mesmo sem a influência externa.
Você é você, não por influência dos outros. Você não forma a si mesmo por interação, mas por imposição. É uma imposição que não é combativa, é simplesmente difusa, né? É a difusão da luz que chega e pronto, cuja presença se impõe, se coloca, né, desde cima. Então são pessoas que chegam, fazem, acontecem, né? Fazem as coisas acontecerem. Não são passivas, são ativas. E principalmente faz as coisas e as outras pessoas se moverem. Não é movido pelo outro, ele move o outro. As pessoas solares fazem as coisas crescerem ao redor delas, têm uma capacidade vivificante, né? De crescimento, de rompante para a vida. É uma presença luminosa. São pessoas que trazem conhecimentos novos, né? São pessoas que gostam de novidades, que trazem as novidades. Oh, você viu isso daqui? Você viu aquele novo vídeo? Você viu aquela tal e tal coisa? Nossa, você viu? Aí depende dos interesses da pessoa, né? Você viu aquele novo canal do YouTube? Coisas novas, né? Surpreendentes. Então, não são pessoas introspectas que preferem analisar a primeira situação, né? Tomar um pouco melhor a forma de onde ela está. Não são pessoas que preferem primeiro ser impressas pelo meio, pelas qualidades do meio. Não, elas imprimem as qualidades delas no meio. Elas se colocam, né? A sua presença precisa ser quase imposta. Mas aqui não é uma imposição combativa. As pessoas gostam dessa influência. Então, é uma influência, né? Quando a pessoa é uma pessoa boa, né? Uma pessoa que vive esse sol de maneira adequada, é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que faz com que as outras queiram segui-la, né? É uma pessoa que fica desde cima fazendo com que as coisas se movam e funcionem, né? E cresçam e cheguem à maturidade. Aqui, em oposição à Lua, né? A Lua, ela cuida, nutre as coisas para que elas se desenvolvam, mas é uma nutrição escondida. É o bebê na barriga da mãe, é a grávida, é a mãe que cuida, né, que nutre as crianças em casa, no seio familiar. O sol torna as coisas aparentes, né? Não é nutritivo. O sol, ele faz com que as coisas cheguem à maturidade, né? Por sua influência. Não é a nutrição da criança, não. É a força para chegar à maturidade. É ali da adolescência até a vida adulta. Né? É a vida aparente, é a vida pública, é a vida profissional, é aquilo que deve ser mostrado, porque nem tudo deve ser mostrado. Por isso nós temos dois luminares, o Sol e a Lua. Né? O próximo vídeo será sobre a Lua, mas eu estou falando da Lua aqui, né, como complementariedade e como relação, né, uma relação de oposição que eu estou fazendo aqui para ficar mais claro o simbolismo do Sol. Então, se você é uma pessoa introspecta, né, que prefere se adequar ao meio primeiro, né, antes que a sua presença seja notada, você não é solar. Agora, se mais do que fazer questão, né, porque vai depender dos posicionamentos no mapa, mas se a sua presença é sentida, é vivida de modo aparente, né? Você não se submete aos outros, né? Os outros que te sigam, né? Eles que venham comigo, porque eu sei, né, o caminho. Eu ilumino o caminho, né? Eu enxergo o caminho e eu ilumino para que as outras pessoas venham após mim. Isso é uma presença solar. E o que eu gostaria aqui de deixar claro é que o sol nos signos é a roupagem desse rei.
Eu vou fazer a série de Sol nos signos, mas precisa ficar claro isso, porque quem age são os planetas no mapa. E os planetas simbolizam partes do ser humano, né? Potências da alma humana. Os signos não agem. Então não é touro que está agindo, não é leão que está agindo, não é câncer, não. É o sol. Então é tudo isso aqui que eu falei no signo de câncer, no signo de Libra, no signo de Sagitário. Qual é a imagem que nós podemos usar aqui para entender isso bem, antes de terminar aqui o vídeo? É que nós usamos as roupas do signo. Então, é o sol usando as roupas de câncer. É o sol usando os sentimentos, as roupas, as cores de câncer. E aí, né, as roupas, as cores, os sentimentos, a velocidade vai mudar um pouco a natureza desse sol. É isso que nós vemos no mapa. E eu faço essa pergunta para você: que tipo de rei você é? Porque todo mundo tem o sol. Todo mundo é o sol de alguma forma. O sol, ele vive em nós de alguma maneira. Então, que tipo de sol, que tipo de rei? Qual é o seu reinado? Como você reina? Você é um rei jovem, esperançoso, né? Um rei que cavalga no seu cavalo e está aprendendo, né, a arte da caça. Você é um rei jovem. Ou você já é um rei maduro, cuja majestade já chegou ao ápice, cuja influência e a força já chegou ao cume. Você está sentado já no seu trono, né? Cuja autoridade jamais é questionada, né? Cuja palavra jamais é contradita. Tem a autoridade, tem a força, tem a realeza, né? É o rei propriamente dito, sentado no trono, né? Ele já está formado. Ele sabe fazer tudo o que as pessoas que estão debaixo de sua influência fazem, né? Ele é capaz de realizar o que os seus subordinados fazem. Ou você é um rei mais idoso, mais sábio, então mais paciente, que está quase cedendo seu trono para, né, o herdeiro do trono. É um rei mais austero, já cansado, cujos conselhos não são impositivos, mas de ensino. Existem muitos reis, tipos diferentes de reis. E o mapa nos fala sobre essas diferenças, né, de reinado. Mas também não podemos esquecer dos defeitos do sol, defeitos, né, da realeza. Qual é o primeiro defeito, o mais patente? É o orgulho, né? O orgulho desmedido. E o que mais? A vaidade. Como diz a personagem Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito, né? A vaidade e o orgulho. Outro vício relacionado ao simbolismo do sol é o autoritarismo, o abuso de poder, a arrogância, a dificuldade em partilhar a própria luz e, num extremo, a solidão. É porque um sol, ele tem que reinar sobre algo. Mas se o calor dele queima, se ele é um rei iníquo, né, ele vai queimar. E ninguém quer ficar perto daquilo que te queima, te torra, né, te torna um carvão sem vida. Então, um sol pode terminar solitário. Um rei pode terminar o seu reinado sem que as pessoas o amem pelo seu calor, pela sua ação vivificante. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de dizer hoje. Não vão ser vídeos super longos. Eu só queria dar realmente a base da base da base para que o que eu vá dizer sobre os signos não fique muito no ar, muito abstrato. Vai ficar porque é abstrato, né? É uma separação, porque eu estou falando de um aspecto do mapa, que é o sol, que é muito importante, né? Como deve ter ficado claro, eu quero que fique claro, né? É o astro mais importante, é ele que dá a vida, a vitalidade, ele que dá a luz aos outros astros. É ele que faz com que os outros astros, a natureza, a vida,
possam ser vistos, contemplados. E é Ele que faz com que as coisas cresçam em direção ao céu, tá bom? E também eu quis explicar isso porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não me identifico com o meu sol. Mas você sabe qual é a natureza do sol? E qual é a relação, né, do sol no mapa? Né? O que o sol faz no mapa? E não é só o sol que age em você, tem mais 5 planetas e mais um luminar, que é a Lua. Tem muitas outras coisas agindo em você fora o sol. Então, a casa onde o seu sol está vai dizer onde essas qualidades que eu disse aqui se manifestam com bastante evidência. Por isso, é até normal que talvez eu dê as características, você não se identifique com todas. Primeiro que não dá para falar tudo em um vídeo, mas é também muitas vezes pela falta de conhecimento, de entendimento da propriedade, né, do que é o sol. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois que eu postar o vídeo, esse vídeo aqui sobre o Sol e depois sobre a Lua, aí eu começarei de fato a série dos planetas nos signos. E eu vou percorrer uma trilha por planetas. Então eu vou fazer o Sol em todos os signos, a Lua em todos os signos, Vênus, Mercúrio, Marte, etc. em todos os signos, tá bom? E depois, mais pra frente, posso fazer com as casas também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Comente se você tem alguma pergunta, curta o vídeo, que isso ajuda bastante, tá bom? Se você ficou interessado, se você quer se aprofundar, se você quer se conhecer melhor, se situar melhor no mundo, qual é a sua relação com a natureza? Se você não quer mais se sentir tão deslocado, perdido, nós não estamos rodando, girando num cosmos, num mundo infinito e sem sentido. Não, tem sentido. E o simbolismo mostra com bastante clareza, né, boa parte desse sentido, tá bom? Se você quiser entender mais, marque uma consulta comigo. Eu vou ficar muito feliz em te atender. Pode me chamar no Instagram ou me mandar um e-mail, tá bom? Eu estou com um valor promocional para o mapa de autoconhecimento pela inauguração do meu canal. Então, se quiser fazer uma consulta, é só falar comigo que a gente conversa. É isso, muito obrigada, Deus nos abençoe e tchau!